Ocupe o seu lugar um pouquinho, por gentileza. No domingo, nós estamos com uma série de mensagens que foi o Espírito Santo quem nos deu a direção para que a gente pudesse ministrar sobre paz dentro do nosso lar. E nós estamos falando sobre isso. Todos os domingos nós estamos falando como construir um lar de paz. Hoje no culto da manhã, eu estive ali na igreja de Campinas, no Jardim Aurélia. Deus deu uma palavra que foi muito abençoada, foi um momento muito gostoso, ali com os irmãos em Campinas, no Jardim Aurélia, foi maravilhoso, foi uma unção tremenda que aconteceu ali pela manhã hoje, foi muito forte o que Deus fez. Só que, quando eu saí, eu fui no supermercado, domingo é dia de macarrão com frango assado, amém? Domingo é dia de macarrão com frango assado. E em casa não tinha frango, nem assado, nem cru. E aí eu passei no supermercado para comprar no supermercado enxuto, eles vendem metade do frango. Eles cortam o frango no meio e vendem metade. Porque o frango assado também é gostoso você comer ele na hora, né? No outro dia não fica bom. E o melhor frango assado de Campinas é o do supermercado enxuto, é incrível. Já nem o frango assado faz frango assado como o frango assado do enxuto. É muito bom. E eu fui lá, comprei o frango quando eu estava na fila. Olhando para aquele frango, Deus falou no meu coração que Ele ia mudar a palavra de hoje. Eu estava falando, obrigado Deus, o frango estava no carrinho e eu agradecendo a Deus. Eu já vou agradecer a Deus pelo frango agora, porque chegar em casa é só comer. E naquele momento de agradecimento, Deus Ele deu uma direção diferente. Eu entrei no carro, eu fui para casa em silêncio, só tentando entender o que o Espírito Santo estava falando. Porque nós estamos falando de como construir paz na nossa casa. Mas olha a mensagem que o Espírito Santo me deu hoje ao meio-dia. Lucas capítulo 15, versículo 19. Diz assim, aqui na versão RA: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ser filho de Deus é um privilégio. É muito importante para nós termos esse título de filhos de Deus. Na qualidade de filho de Deus, estamos porque em Cristo Jesus recebemos esse direito. A palavra de Deus diz que Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Por isso que nós somos filhos de Deus. Depois você mexe aí, irmão, senão vai me desconcentrar aqui. Então Deus, Ele deu o privilégio para nós que não fazemos parte. O Brasil, por exemplo, que não faz parte da nação de Israel, ser chamados de filhos de Deus através de Cristo Jesus. E Deus, Ele tem três tipos de filhos. Três tipos de filhos: aqueles que foram eleitos, isso é irrevogável, é a nação de Israel, é a única nação que foi eleita por Deus como filhos dele, foi escolhido para ser filhos dele. Existe o filho de criação. Toda criatura de Deus, tudo que é criatura de Deus, também é chamado filho de criação, porque foi criado por Deus. E existe os filhos de adoção, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi enxertada na videira
através de Cristo Jesus. Nós fomos enxertados em Deus através do sacrifício de Jesus. Então, quando nós passamos pelo batismo, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus são os filhos de Deus. E aí então a gente pergunta assim, mas por que, bispo, se todos nós somos filhos de Deus, então por que tem tanto problema, por que tem tanta briga, por que tem tantas intrigas, por que há tanta confusão, se nós fomos chamados de adoção por Jesus como filhos de Deus? Para você entender, Jesus ele conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. O mais velho, que já tinha mais experiência, que já era uma pessoa mais vivida, que já era uma pessoa mais experimentada, era aquele que estava sempre do lado do pai. Era aquele que, por qualquer circunstância, poderia acontecer o que for, ele estava ao lado do pai, por ser uma pessoa mais madura, mais experiente. O mais novo não, o mais novo ele era aquele que tinha curiosidade das coisas novas. O mais novo era aquele que tinha curiosidade de experimentar as coisas novas que o mundo oferecia. O mais novo era aquele que achava que sabia muitas coisas, e ele tem atitudes diferentes, porque esse mais novo, você vê que por mais que ele se achava inteligente, por mais que ele se achava sábio, ele tinha problemas emocionais e problemas de conflitos com a sua identidade, com a sua própria identidade. Mas veja a inteligência dele, ele descobriu que ele tinha direito à propriedade que pertencia ao pai. Ele descobriu que ele também tinha os seus direitos de toda aquela terra, de toda aquela fazenda. E aí ele começa a usar aquela inteligência de forma errada, porque não é errado ser inteligente. O problema é que quando você usa essa inteligência para tentar suprir a natureza humana. Jesus, quando ele conta essa parábola, nós começamos a entender que essa geração em que nós estamos vivendo hoje é representada por esse filho mais novo, por esse filho que se achava mais experiente, por esse filho que se achava mais inteligente. Esse é o problema dessa geração, achar que sabe mais do que o pai, achar que conhece mais do que o pai, é chegar para o pai e dizer: eu decido por mim, eu tenho capacidade de tomar as minhas próprias decisões, eu sei viver, eu sei o que eu estou fazendo. É o problema dessa geração de hoje. É a geração mais velha não era assim. A geração mais velha, até para mudar de casa, ela pedia oração. Meu Deus, abençoa a casa que eu vou mudar, abençoe a casa lá onde eu vou morar. Então a geração mais velha funcionava assim. A pessoa ia mudar de casa, pastor, vai lá orar para Deus abençoar a minha casa. A gente ia lá, orava, ungia a casa. A pessoa comprava um carro, pastor, eu estou comprando um carro novo, o que Deus acha? Pede para Deus abençoar. A pessoa pedia orientação para Deus para comprar o carro novo, para abençoar o carro novo, para mudar de cidade, para mudar de trabalho. A geração mais velha era assim. A geração mais velha, tudo que ela fazia, ela colocava o pai na frente. A geração de hoje não. A geração de hoje, ela acha que a sua inteligência é suficiente. Eu mudo de casa, eu mudo de trabalho, eu faço isso,
eu vou viver a minha vida, eu vou cursar tal curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, porque a geração de hoje acha que sabe mais do que o pai. E aí, o que era normal para o filho mais novo, leva ele a quebrar a cara. É por isso que hoje, nessa geração que nós vivemos, existem tantos divórcios. É por isso que nessa geração que nós vivemos hoje, é uma geração onde não se tem paz dentro do lar. É por isso que nessa geração onde nós vivemos hoje, tem muitas brigas. É por isso que nessa geração que nós vivemos hoje, existe muitas confusões, a pessoa com a vida travada, porque comprou sem pedir a direção de Deus, fez um empréstimo sem pedir orientação de Deus, fez algo sem dobrar o joelho, se envolveu com tal pessoa, sabendo que era um jugo desigual. A geração mais velha não, a geração mais velha, tudo que ela faz, ela pede a direção do pai, e ela coloca o pai na frente. Assim era o filho mais velho, ele estava sempre com o pai, e sempre do lado do pai, debaixo da proteção do pai. O mais novo não, ele queria viver uma vida diferente, ele queria viver experiências diferentes. E por que que esta geração está sofrendo tanto? Porque princípios estão sendo quebrados. Repete comigo: princípios estão sendo quebrados. Meu irmão, quando nós quebramos princípios, nós sofremos muito. Nós precisamos aprender a direcionar a nossa vida na direção de Deus. Por isso que o salmista, lá no Salmo 30, ele dizia assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a geração mais velha é aquela geração que segue as orientações da palavra, é aquele que coloca o teu caminho ao Senhor, é aquele que entrega a direção da tua vida para Deus. Porque no comando de Deus, na direção de Deus, não tem destruição. Os bens estavam sendo patrocinados, direcionados, guiados pelo pai, mas o filho achou que a parte dele podia ser melhor administrada nas suas mãos. Então ele decide tirar das mãos do pai. Entenda, quando nós decidimos tirar a nossa vida das mãos do pai, consequências graves podem acontecer. Consequências graves podem levar à destruição. Eu me lembro um dia, estava na nossa igreja lá no Campo Belo, e de repente lá tinha muito disso, naquela região do Campo Belo tem muito disso. De repente chegou uma moça, uma menina nova, junto com ela 5 filhos, sofrendo muito, precisando. Precisando de alimento, precisando de ajuda, precisando de cuidado. E aí, quando você vai conversar com a pessoa nova, atitudes erradas, decisões erradas, que levaram a pessoa a ter 5 filhos sem pai, sem direção, sem destino. E quantas pessoas estão sofrendo porque tomaram decisões fora da direção de Deus, fora da condução do Pai. Uma geração de hoje que quer saber mais do que o Pai. A geração de hoje, ela acha que sabe mais do que o Pai. Ela acha que pode com a sua força. A geração de hoje, ela acha que a Bíblia é besteira. A geração de hoje acha que dobrar o seu joelho antes de você tomar uma decisão, isso é bobagem.
a geração de hoje, ela não é como a geração mais velha, que toma decisões baseadas dentro de princípios bíblicos, porque ele se acha o sabidão. São pessoas que não ouvem conselhos, são pessoas que não ouvem a direção de ninguém. E olha o que aconteceu. Primeiro princípio que o filho quebra: ele acha que sabe mais do que o pai. Segundo princípio que o filho quebra, versículo 13, diz assim que, passando não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Preste atenção. Ele ajuntou tudo que tinha e partiu para uma terra distante. Ele foi para longe da casa do pai. O filho mais novo foi para longe da casa do pai. Ele desprezou o sacerdócio do pai. Ele achou que poderia viver uma vida muito melhor longe da casa do pai. Ele achou que ele poderia se distanciar da casa do pai. E quando ele toma essa decisão, ele despreza o sacerdócio que estava sobre a vida dele. Ele despreza um princípio estabelecido por Deus que estava sobre a vida dele. E decide viver longe da casa do pai. Preste atenção no que eu vou dizer para você hoje. Muitos perderam a alegria de estar na casa do pai. Foi o que aconteceu com o filho mais novo. Ele perdeu a alegria de estar na casa do pai. Ele perdeu a alegria de acordar todo dia com o pai. E ele decidiu ir embora de casa, ir para um lugar distante. E para isso, ele começa a quebrar princípios. Tem muita gente hoje, tem muita gente me ouvindo agora pelo rádio, me assistindo pela internet, que perdeu a alegria de estar na casa do pai. Nenhum pastor tinha que viver a vida convidando as pessoas para vir na igreja. Nenhum pastor tinha que passar as madrugadas como eu passo no rádio, chamando as pessoas para vir na igreja. Nenhum pastor tinha que passar a vida mandando mensagens no WhatsApp para que a pessoa venha para a igreja. Nenhum pastor tem que passar a sua vida criando eventos, promovendo eventos para que a pessoa venha para a igreja. Isso tem que estar no teu coração. Isso tem que ser uma alegria que tem que estar dentro da sua alma. Quando você perde a alegria de estar na casa do pai, você começa a seguir caminhos tortuosos. Infelizmente, muitos não gostam mais do culto hoje. Infelizmente, muitos acham o culto enfadonho, um enfado para ele estar 1 hora, 1h30 dentro da casa do pai. Para ele é desesperador hoje. Foi o que esse filho fez. Ele não queria mais viver na casa do pai, então ele decidiu partir para longe da casa do pai. Então é um enfado para muitos hoje estar 1 hora, 1h30 na casa do pai. Mas viver num churrasco, numa festa, num shopping, numa conversa de rodinha, a pessoa nem vê a hora passar. Ela fala: nossa, a hora já passou, já está tarde, preciso ir. A pessoa nem vê a hora passar. Mas dentro da casa do pai é desesperador para ela. Essa é a geração do filho mais novo. E por quê? Mas por quê? Porque você está perdendo o gosto da casa do pai. Você está perdendo o gosto de estar na casa do pai. E tem gente: não, isso é bobeira, isso é besteira. Eu posso servir a Deus numa terra distante. Eu posso ir para longe. Eu posso ficar em casa. Eu posso congregar aqui.
eu não preciso estar na igreja. Então, olha só, a pessoa se afasta da casa do pai. Ei, para ela não tem mais o amor, mas o prazer de dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do pai. É uma tristeza. O pastor tem que promover eventos, o pastor tem que fazer de tudo para atrair a pessoa à casa do pai, enquanto isso tinha que estar no coração dela, tinha que ser um amor. E aí ela começa a quebrar princípios. Olha o Salmo 84, vou pedir para o Rodrigo colocar no telão, se ele puder colocar na ACF. Olha o que o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa, ela desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, é bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cujo em ti está o coração estão os teus caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante o Senhor. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, Deus meu, Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil em qualquer outro lugar. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar, do que habitar na tenda dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol, é escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Davi está dizendo da alegria, da importância, como a alma dele almejava estar nos átrios, na casa de Deus. Lá no Salmo 27 ele vai dizer assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse é o desejo daquele que tem a fonte, o Espírito Santo dentro dele. Isso é princípio, meu irmão. É por isso que Davi foi um homem vencedor, é por isso que Davi foi um homem imbatível. Uma pessoa como eu e você, mas que se tornou imbatível. Tem muita gente que prefere viver longe do pai. Como o filho pródigo, ele disse: vou para longe do pai, vou para uma terra distante. E aí o que acontece? Preste atenção. Se você quer ter uma vida de paz, lá, olha o versículo 13. Ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele achava que a vida que ele vivia com o pai era restrita, então ele foi viver dissolutamente. Só que depois, versículo 14, de ter consumido tudo, ainda sobreveio àquele país uma grande fome, uma crise. Olha o que acontece longe do pai. Longe do pai, ele perdeu tudo e ainda teve que enfrentar uma crise sozinho. A crise vem para todos, mas aquele que está com o pai, aquele que está na casa do pai, tem o cuidado do pai. Ele começou a passar necessidades, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lá dava nada. Preste atenção, o que o Espírito Santo vai falar agora, nesse exato momento, ao teu coração. Longe do Pai, tem filho desejando comer comida de porcos. Longe do Pai, tem filho desejando comer comida de porcos. Já não tem mais vontade de comer a Santa Ceia, mas para tomar uma garrafa de cerveja, para tomar um copo de uísque, ele deseja comer a comida dos porcos, mas não deseja mais a comida do Pai, porque está longe da casa do Pai. Não sente mais vontade da Santa Ceia, não sente mais vontade da carne celestial, do alimento espiritual. Antigamente ele ouvia louvor, agora é música sertaneja, dizendo como é bom ser corno, como a mulher trai, tudo bem, é normal, porque toda música sertaneja fala de corno, de traição, e ele acha que é normal. Agora não é mais o louvor do Matos Nascimento, nem do Jorbes, agora é a música do Leandro Leonardo. O Leandro morreu, né? O Leonardo está vivo, não está? É a música, como que fala um nome de uma dupla sertaneja aí que está arrebentando uma aí? Fala aí, irmão. Meu irmão Claudeci ia falar, ele falou, não vou falar. Fala aí, William. Ah, não sei. Ó. Agora não é mais o louvor, agora é a música sertaneja no carro. A comida que era importante, que era a Santa Ceia, agora ele está com vontade de comer a comida dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. Tem muito filho de Deus lá fora, longe da casa do Pai, desejando comer a comida de porcos. O versículo 18 tem um segredo aqui, eu queria que você entendesse. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e direi, pequei contra o céu e diante de ti. Preste atenção, o pai foi buscar o filho. É interessante que o capítulo 15 do livro de Lucas, ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala do filho pródigo. O pastor foi buscar a ovelha perdida, a mulher foi varrer a casa para achar a dracma perdida, mas o filho pródigo o pai não foi buscar. Por quê? Porque foi ele que saiu. Entenda, o pai não vai buscar, porque Deus não busca aquele que conhece o caminho de volta. Deus não vai buscar aquele que conhece o caminho de volta. Sabe, a gente não deveria pedir para ninguém dizimar, a gente não deveria pedir para ninguém ofertar. O pastor não deveria pedir para ninguém colar chiclete embaixo do banco. Mas esta geração é a geração que se distanciou de Deus. Tem dia que a gente tem que virar as cadeiras, os bancos e sair raspando os chicletes. Sabe, a gente deveria ofertar por amor, a gente deveria dizimar por amor. O pastor não deveria nem ensinar mais sobre dízimo e oferta. Isso aí deveria estar no coração. O pastor não deveria nem ligar para a pessoa pedindo para ela vir para a igreja. Isso deveria estar no coração. Se você for lá na Europa, escuta, pode fazer uma pesquisa, se você quiser entrar lá no Google e pesquisar. A Europa tinha grandes templos, grandes igrejas. Hoje você entra lá para ver, essas igrejas estão abandonadas, igrejas imensas. Eu estava vendo lá na Europa uma igreja tão grande, ela tinha mais de 20 ônibus no pátio, todos abandonados, as traças. Por quê? Porque o povo abandonou a casa do Pai. A Europa
Europa está vivendo um esfriamento espiritual, um esfriamento que está entrando no Brasil. Então cuidado com a direção, com o caminho que você toma. Tem gente que acha que ir para a igreja é um favor que ela está fazendo para o pastor. Tem gente que acha que ir para a igreja é um favor que ela está passando para Deus. Não, eu anelo estar em teus átrios, Senhor. Eu anelo estar na sua presença. Versículo 17. Então, caindo em si, ele caiu em si. Ele se deu conta do erro que ele estava fazendo. Ele se deu conta que foi ele que foi para longe do Pai. E ele foi buscar a reconciliação com o Pai. Quando ele chega lá, entenda, o Pai o viu de longe. Por quê? O Pai não foi buscar, mas o Pai o viu de longe. Por quê? Porque o Pai estava esperando ele voltar. Entenda, o Pai está esperando você voltar. Princípios que o filho mais novo quebrou. Achou que sabia mais do que o pai. Segundo, perdeu a vontade de estar na casa do Pai. Só que o amor de Deus é maior do que todas as nossas falhas. Quer construir um lar de paz? Quer construir uma vida de paz? Bispo, o mundo está em guerra, sim. Pedro estava preso, jurado de morte, mas a paz de Deus estava sobre ele, que ele dormia ao lado dos soldados. Tem gente que hoje não consegue dormir por causa da conta de água que vai vir no final do mês. Tem gente que não consegue dormir direito sabendo que amanhã, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Ei, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não viva longe da casa do Pai. Eu ministrei uma palavra hoje de manhã no Jardim Aurélia, ao meio-dia. Deus mudou a palavra e Ele disse: você vai pregar essa palavra hoje, porque hoje eu tenho uma agenda profética na minha casa. Hoje eu quero falar para os meus filhos: não viva longe da casa do Pai, porque existem consequências lá fora. Se você puder ficar em pé, eu quero orar por você. Ô Espírito Santo, as pessoas estão perdendo a vontade de estar na casa do Pai. Meu Deus, que o Brasil não viva o que a Europa está vivendo. Grandes igrejas, grandes templos estão abandonados. O povo abandonou a tua casa, meu Deus. Os teus filhos abandonaram a tua casa. Espírito Santo, dá um renovo no coração dessa pessoa. Meu Deus, quando o filho pródigo chegou, ele chegou descalço. O pai disse: coloca uma sandália nos pés dele, porque aqui ninguém fica descalço. Pegue a melhor roupa. O pai deu o melhor para quem fez o pior. E o pai deu um anel, fazendo um pacto. Meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que faz pacto, é um Deus que faz aliança. Mas nessa noite, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor vá onde está essa pessoa, acompanhando talvez esse culto pelo rádio, pela internet, que decidiu viver longe da casa do Pai, que decidiu trocar a Santa Ceia pela comida dos porcos. Espírito
Espírito Santo, alcança essas pessoas agora, onde elas estiverem. Eu oro por elas nesse momento, eu intercedo por elas nesse momento. Que o teu Espírito venha impactar essas pessoas, meu Deus, e que antes ainda desse culto acabar, essa pessoa possa vir aqui de joelhos ao teu altar dizendo: eu quero este anel do pacto, eu quero sandálias novas, eu quero vestes novas. Espírito Santo, tira essa pessoa de longe dos porcos, tira essa pessoa desse cativeiro espiritual que ela vive, e traga essa pessoa para o teu altar, meu Deus, para o teu altar. Ah, Espírito Santo, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou com o sangue de Cristo, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Foi com preço precioso que o Senhor nos comprou. Espírito Santo, não deixa essa pessoa desistir. Pessoas que talvez entraram aqui nessa noite quase morrendo, meu Deus, quase desistindo. Levanta essa pessoa, dá vestes novas para ela, Espírito Santo, vestes novas, dá um calçado novo para ela, restaura ela em nome de Jesus. Se você quiser sair do teu lugar, você que sente que você precisa fazer esse pacto com o Pai, sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Vem aqui, se ajoelha aqui diante do altar. Fala: meu Deus, eu não quero viver longe da tua casa. Hoje eu decido fazer um pacto. Não se preocupe com as pessoas que estão do lado. Não se preocupe com quem está do lado, não. Se preocupe com a salvação da tua alma. Se preocupe com você. Se o Espírito Santo mudou a palavra de hoje, é porque Ele tinha um pacto para fazer com você hoje, aqui no altar dEle. Oh, Espírito Santo, esse é o teu altar de glória, esse é o teu altar de glória. Dá vestes novas para os teus filhos que estão vindo aqui no teu altar. Dá sapatos, sandálias novas, dá um anel, um pacto. Faça um pacto, faça uma aliança com eles nessa noite. É noite de aliança, meu Deus. Se nós queremos viver a tua paz, deixa a gente viver esta aliança contigo. Oh, Espírito Santo, desça sobre a vida dos teus filhos aqui nessa noite. Espírito Santo, desça sobre eles nesta noite. Fortalece o caminho deles, meu Deus. Fortalece a vida deles aqui nesse altar, Espírito Santo. O Senhor trouxe eles aqui hoje para ministrar no coração deles, ministrar pacto. O Senhor não trouxe aqui para chamar a atenção de ninguém. O Senhor trouxe aqui porque o Senhor queria fazer um pacto com eles, uma aliança de amor com eles. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, venha sobre eles. Espírito Santo, há tantos caminhos que ao homem parecem ser direitos, há tantos caminhos que parecem ser direitos, há tantos caminhos que parecem ser direitos,